Este é o país sem machismo, sem feminicídios, sem violência de gênero, o país mais próspero e seguro do mundo para as mulheres. E não, eles não conseguiram isso destruindo coisas por mais de 15 anos consecutivos. Islândia é o melhor país da face da terra para ser uma mulher. Aqui as feministas venceram, aqui elas mandam, as mulheres controlam o governo, são líderes em todas as indústrias-chave. E antes que você se ofenda, tá? A competitividade do país não diminuiu, na verdade, é um dos mais prósperos que existem. E não, isso não quer dizer que odeiem homens. Nem dizem as meninas que podem ser meninos ou vice-versa. Só significa que é o país com maior desenvolvimento, com igualdade de gênero que já existiu na civilização humana. O único país que alcançou mais de 90 pontos no índice de igualdade de gênero. E não, isso não significa que os homens estejam reprimidos. Nada mais significa que eu quero que minha filha, minha mãe, minha avó e todas as mulheres que amo vivam em um lugar como este. Nós podemos fazer o mesmo? Nós, na América Latina, podemos dizer que não só as mulheres islandesas merecem segurança, prosperidade e um bom pagamento pelo seu trabalho. Em toda a América Latina é a mesma coisa, mas vamos focar no México, porque lá as estatísticas são bem detalhadas. Entre 9 e 10 mulheres são mortas todos os dias no México. Só capturem esse número: 10 meninas, moças, adolescentes e mulheres por dia deixam este mundo, o que é chamado de femi, mini. Sim, sídio. Machismo significa que o homem é superior e a mulher é inferior, e que ela tem que servir ao homem e ser submissa às ordens do marido. Feminismo significa o oposto, que é o homem que tem que ser submisso e inferior à mulher. Aqui não existe nenhum, nem machismo, nem feminismo, só igualdade. Ambos são iguais, o equilíbrio exato ao qual devemos aspirar. Na verdade, estamos usando a palavra errada, a terminologia incorreta. Não devemos ter nem machismo, nem feminismo, apenas igualdade de oportunidades e segurança para todos. E o que exatamente eles fizeram? Então, vamos começar pelo que eles não fizeram. Não destruíram, não fizeram protestos destrutivos, não se manifestaram destruindo prédios do governo ou pichando repartições públicas. E para as garotas que participaram desses protestos feministas, não tenho nada contra vocês, não estou criticando. Este vídeo não é para criticar o movimento feminista na América Latina, é para mostrar um exemplo de um país que conseguiu o que todos nós queremos. Eu também quero que todos os feminicídios acabem, assim como 99,9% dos homens. Queremos o fim da violência contra as mulheres, queremos que as mulheres que amamos estejam seguras nas ruas. O que não concordamos é com o método que tem sido buscado. Se manifestar no Zócalo e destruir propriedade do governo não vai levar a lugar nenhum. E te mostro isso como exemplo. Novamente, não estou criticando, estou apenas tentando contribuir um pouco para esse problema que é tão grande. Todo ano vemos esses protestos destrutivos que não nos levam a lugar nenhum. E sim, concordo com você quando diz que prefere ver sua mãe, irmã e filha vivas do que ver a praça central toda pichada com grafite. Concordo, mas não precisa ser uma coisa ou outra. E aqui te dou este exemplo. Vamos ver passo a passo como a Islândia eliminou o machismo e tudo o que nos aflige? Tudo que as feministas buscam aqui está lá. Vamos olhar este gráfico que mostra a disparidade salarial entre homens e mulheres pelo mesmo trabalho, em 1975. Vejam o Japão com 42%, Estados Unidos com 37%, a Islândia ela estava quase em 40%, agora vejamos, em 2022, vejam, a Islândia ela está em 9,7% e claro que não é o país perfeito. Ainda tem trabalho a fazer, mas sim, é o país que mais se aproxima da igualdade de gênero total e temos muito a aprender. Só olhem para o governo da Islândia, sua presidenta. Mulher, claro, mas todos os cargos-chave são ocupados, alguns governos colocam mulheres, mas lhes dão posições não tão cruciais.
Por exemplo, aqui o ministro da Cultura é este senhor, mas as ministras da Indústria e da Justiça são mulheres. E você vê um equilíbrio entre homens e mulheres, mas eu garanto a vocês que os ministros que estão aqui não estão por causa do seu gênero ou por quem conhecem, mas sim por estarem preparados, independentemente do seu gênero. Ser mulher na Islândia é considerado uma das experiências mais empoderadoras do mundo. E andando pelas ruas deste país e conversando com as mulheres daqui, eu consigo perceber o porquê. Especialmente em comparação com outros países, não só da América Latina, mas do mundo todo, e isso não é uma crítica à América Latina. Não estou mostrando esses dados para menosprezar minha pátria-mãe, minha terra natal ou meu lar no mundo. Estou mostrando isso como um exemplo de que, se eles conseguem, nós também conseguimos. Se as mulheres que os islandeses amam merecem isso, as mulheres que nós amamos também merecem. E agora aqui vai uma informação que vai ofender muita gente vai ficar com raiva de mim. A Islândia é um país que nunca registrou um protesto destrutivo em toda a sua história moderna. Pense nisso, já que todo ano temos esse debate e briga entre a população quando acontecem as marchas feministas destruindo tudo. E todo ano temos youtubers, criadores de conteúdo de língua espanhola, que cresceram na América Latina e estão cientes desse problema, que vem para este país. Por que ninguém tinha falado sobre isso? Porque nenhum youtuber, dos tantos que já vieram, disse: olha, esse país alcançou a igualdade de gênero sem violência? Bom, acho que vou ser o primeiro a causar polêmica. Um tema muito difícil, sem a intenção de ofender. Aqui, vamos nós. Tudo começou com um grupo de ativistas. As mulheres na Islândia, assim como na América Latina, estavam cansadas. Embora não pareça, há apenas algumas décadas, a Islândia, em termos de qualidade de vida das mulheres, não era tão diferente da América Latina. Então as mulheres aqui cansadas, exaustas, de não terem oportunidades de emprego, de a sociedade forçá-las a ficar em casa. E que, ao tentar avançar no campo latino-americano, suas opções são bem limitadas. Um homem te vê como menos inteligente porque você é mulher, te explicam as coisas devagarzinho, como se você fosse uma criança de 10 anos. E, uma vez que você aprende a fazer igual aos homens, ainda assim te pagam menos. Meninas, vocês já conhecem essa história, pois foi assim mesmo que estavam as mulheres da Islândia aqui. E determinadas, decidiram fazer uma mudança positiva para todo o seu país. Mas elas não sabiam o que fazer, então tiveram a ideia de fazer a única coisa que podiam: um protesto pacífico. Esse grupo de ativistas mulheres era muito diverso. Havia liberais, conservadoras, ateias, religiosas, donas de casa, professoras, mulheres que nunca se casaram, mulheres jovens sem filhos, senhoras com 25 netos. Toda a população se uniu porque não se tratava de uma ideologia ou partido político. Não era esquerda contra direita, não era você contra mim, eles contra nós. Era sobre o bem coletivo, o bem-estar de todos, todo o país trabalhando pelo bem-estar de todo o país. Então eles começaram a organizar seu protesto. Mãos à obra, lembre-se. A diferença entre um sonho e uma meta é um prazo. Quando algo se torna um sonho muito grande para você. Divida em pedaços, comece pelo passo 1, passo 2, divida em seções. E foi assim que eles fizeram. E o primeiro passo deles é organizar nosso protesto. Precisamos de uma data para a nossa marcha. E claro que no começo, essa ideia foi muito radical para os conservadores, era muito progressista, muito lunática. Vai contra o que a nossa religião nos diz, vai contra os valores tradicionais e os costumes que estiveram na minha família por gerações. Mas é aí que você deve pensar além de como você foi criado. Depende de você identificar tudo o que é prejudicial para a sua sociedade e que afeta seus filhos. E que você seja a mudança, que você seja a pessoa em quem esse trauma geracional se rompe, que você diga: meus pais e meus avós me ensinaram assim, mas eu faço essa mudança como esta. É um país que fica congelado a maior parte do ano, igual ao Canadá, tinha que ser no verão. Então, uma vez que falaram com o governo, algumas autoridades finalmente tinham uma data para o seu protesto, daqui a alguns meses. Então eles tinham que agir rapidinho, só alguns meses, para se prepararem para convencer a maioria das mulheres do país a não trabalharem nesse dia
será que vai ter uma greve nacional? Eles começaram a pegar números da lista telefônica e a ligar para elas, a ir de casa em casa procurando voluntárias, espalhando a notícia entre suas amigas, suas tias, suas irmãs, suas avós. Praticamente o equivalente a fazer um vídeo viral hoje em dia, mas sem redes sociais, só no boca a boca, de pessoa para pessoa. Então, os conservadores novamente disseram: não gosto da palavra greve, não podemos fazer uma greve. O argumento era: meu marido não gosta de greves, os homens não vão gostar de greves. Aqueles que nos deram permissão para este evento não vão gostar que digamos greve. Então, para evitar que esses bebês adultos fizessem birra, decidiram não chamar de greve, mas sim de dia de folga. E assim, as mulheres tiraram o dia de folga. E assim, para a surpresa de todos, dos envolvidos, dos organizadores e dos espectadores, quase mais de 90% das mulheres de todo o país participaram dessa greve. Bem, dia de folga, o dia em que tiraram seu dia de folga. A rádio teve que parar porque não havia telefonistas, não havia linhas telefônicas, porque não estavam as moças que faziam a conexão. As companhias aéreas cancelaram seus voos porque não havia aeromoças. As escolas fecharam porque não havia professoras. O país parou, simplesmente deixou de funcionar. E não só as mulheres com tarefas domésticas, mas também ao dizerem que não iam cuidar dos filhos. Hoje, o homem não pode ir trabalhar, seja porque fica em casa ou porque leva os filhos com ele. E assim eles mostraram o quanto são indispensáveis para a economia, e assim, mas, no dia seguinte, é aprovada a Lei de Igualdade de Gênero, que proíbe estritamente que uma mulher receba menos por fazer o mesmo trabalho apenas por ser mulher. E aqui a chave deste parágrafo é ilegal pagar menos pelo mesmo trabalho. A chave está no mesmo trabalho, na mesma produtividade, no mesmo desempenho que um homem, e ainda assim pagar menos só por ser mulher. Aí estão, olhem as crianças, a nova geração de islandeses, estão ensinando a eles que simplesmente são iguais perante a lei. Homens e mulheres, meninos e meninas. Se isso te ofende, se você tem um problema com isso, volte para o século 12º. O que isso quer dizer é que você não é superior a ninguém só porque é homem. O que isso quer dizer é que se alguém atropelar seus direitos ou quiser abusar de você, isso não vai ficar impune, só porque você é mulher. Se vocês perceberem a diferença de novo, aí vai. Não posso repetir isso vezes suficientes. A igualdade de gênero total não quer dizer que odeiem os homens. E agora, outra coisa, onde sempre há confusão. Eles estão ensinando às crianças que as mulheres não nasceram para servi-los, que não são suas empregadas, que não estão ali para cozinhar para eles e lavar suas roupas. E estão ensinando às meninas o mesmo, que não nasceram para ser empregadas, para ser donas de casa, para servir ao marido. E que se você quiser sair para trabalhar e entrar no mercado de trabalho, só tem 2 ou 3 opções: ser cozinheira, ser babá ou lavar roupa. Que não é porque são meninas que têm que trabalhar em alguma indústria de mulheres, mas que podem fazer o que quiserem e têm um país com um sistema que as apoia. Para mim isso está super claro. Super claro. Não sei por que tem pessoas que se confundem aqui agora com os homens. Essa igualdade de gênero não significa que vão te humilhar, que vão te rebaixar, que não vão te dar carinho, que não vão te dar o seu lugar, que não vão te valorizar como provedor, caso você seja o provedor. Porque também há mulheres na Islândia que ficam em casa para cuidar das crianças. Não significa que não vão ver o seu trabalho como algo digno. Não significa que não te amem ou que não precisem de você emocionalmente. E esse é um pensamento natural e comum quando se ouve a palavra mulher empoderada, mulher independente, mulher com oportunidades. Pensam, é uma mulher que acham que não pode ser minha companheira porque me vê como inferior. Esse não é o caso, mas sim muitos opositores dessa lei aqui na Islândia se opuseram a essa proposta e se opuseram a essa lei. Já viram que todos os seus medos eram infundados? A dignidade da mulher não foi perdida, a família tradicional não acabou,
todas não viraram lésbicas, não começaram a se vestir como homens. As mulheres islandesas são das mais elegantes e femininas que já vi. Elas não cortaram o cabelo, nem tatuaram o rosto, como algumas pessoas pensam. Sempre vai haver mulheres que querem ficar em casa com o marido e cuidar dele, assim como há mulheres que querem sair para trabalhar e cuidar do marido. Trabalham em equipe, assim como há mulheres que querem trabalhar, fazer sua vida e não querem ter filhos. Qualquer que seja a escolha delas, não tem problema, a escolha é delas, não sua. E essa reforma muda o sistema legal em vários pontos-chave. Mas vamos olhar apenas um, o mais importante do outro lado do mundo, nos outros países do mundo. Quando o seu patrão não te paga o que é justo, quando você sente que a empresa em que trabalha está te passando para trás. Você os processa, leva eles ao tribunal e tem que provar ao tribunal que eles não estão te pagando o que é justo. O mesmo acontece com as mulheres. Você leva seu empregador ao tribunal para dizer: estão me pagando menos só porque sou mulher, e você tem que apresentar as evidências, comprovar, gastar com advogados e passar por esse processo legal. Aqui não, aqui é o contrário, aqui já está tudo pré-arranjado. Todas as empresas têm que comprovar ao governo que pagam o mesmo para as mulheres pelo mesmo trabalho, antes mesmo que elas reclamem. E há multas para quem não fizer isso. E assim você evita todo aquele problemão que a gente já conhece. E essa peça de legislação é a chave para explicar por que a Islândia alcançou a igualdade de gênero no mercado de trabalho no nível em que eles têm. Se eu pudesse resumir em uma única frase como a Islândia conseguiu, se eu pudesse apontar um único ato que eles fizeram para chegar a esse ponto, é esse. As empresas têm que comprovar legalmente que pagam o mesmo salário a todos os seus funcionários, independentemente do gênero. E vamos falar bem claro, já somos adultos. Existe o problema de que algumas mulheres querem receber o mesmo que um homem quando não produzem o mesmo. O exemplo mais perfeito são os esportes. Quando a seleção feminina dos Estados Unidos reclamou que não recebia o mesmo que os homens e processou a liga, então, ficou provado no tribunal que os salários dos jogadores são baseados na venda de ingressos e que a seleção feminina vendia menos ingressos. E, portanto, estavam até pagando mais para elas. E todo mundo começou a zoar nas redes sociais. O time feminino dos Estados Unidos virou motivo de piada na internet. Elas exigem pagamento igualitário e, no fim das contas, acabam recebendo até mais. Se os esportes são um bom exemplo, os esportes masculinos vendem mais ingressos e eu não tenho nenhum problema que as mulheres sejam pagas. De acordo com o número de ingressos vendidos, não tem problema. Mas aqui estamos falando de empresas, estamos falando de fazer o mesmo trabalho. Se você é uma recepcionista ao lado de um homem e atende o mesmo número de hóspedes, por que ganhar menos? É isso que você quer dizer? Para evitar isso, o país lançou um programa, um sistema de bônus por desempenho, bônus por performance, porque é preciso aceitar isso. Se existem pessoas preguiçosas, homens e mulheres, pessoas que não querem trabalhar, não se esforçam no trabalho, não se dedicam para aprender, não colocam dedicação. Sempre vai haver pessoas que ganham mais do que outras, porque tem pessoas que se esforçam mais. Aprendem mais rápido e cuidam melhor do seu dinheiro do que outras. Isso é, homens ou mulheres preguiçosos sempre vão existir. Aqui não estamos discutindo isso. É para isso que entra esse sistema de bônus. Se o seu desempenho como mulher for maior do que o de um homem, você ganha mais. Se for igual, ganha igual. E se for menor, vai ganhar menos. Mas não é porque você é mulher, e sim porque está se esforçando menos. Se vocês veem a diferença, assim evitam pagamentos injustos. É injusto pagar mais para uma mulher só porque ela é mulher, se ela não produz o mesmo que o homem. Esse sistema dá oportunidade para todas mostrarem com ações quanto valem. Você acha que vale o mesmo que o homem? Então está aí, produza. Acha que vale mais que o homem? Então está aí, produza mais. E se não alcançar o mesmo nível, então vale menos que o homem e é pago por isso. De acordo? E foi assim que fizeram, implementaram esse sistema e funcionou. As mulheres islandesas comprovaram que valem o mesmo que os homens em indústrias-chave. Pelo menos tentaram. E se não gostarem, vão para outra indústria.
e assim até encontrarem seu lugar com uma oportunidade igual à do homem. Agora, isso é porque as islandesas são muito inteligentes, são mais inteligentes porque são altas, loiras e lindíssimas, não é? Qualquer mulher, não importa onde nasceu, em qualquer parte do mundo, com qualquer aparência, é tão inteligente e seu potencial é tão inestimável quanto o de qualquer islandesa. E também proíbe toda discriminação, tanto dentro quanto fora do mercado de trabalho, toda discriminação de gênero em todo o país. E assim continuaram até que, em 1980, a Islândia foi o primeiro país do mundo a ter uma mulher como presidente. Agora, se você vai zoar, se vai fazer alguma piadinha de que nesse país quem manda são as mulheres, é melhor que você tenha sorte e não seja de um país pobre e violento, na América Latina, na boa, com todo respeito, com a intenção de te ofender. Toda vez que anunciam que algo, qualquer projeto, é comandado por mulheres. Sempre tem um engraçadinho que faz um meme de uma tripulação espacial só de mulheres. E aí fazem um meme de uma batida que a nave bateu quando anunciaram a primeira companhia aérea cujo staff era só de mulheres. Aí vão os engraçadinhos pegar um vídeo de um avião que virou em Toronto e depois fazem um meme, tipo o Três Doritos. Depois, olha senhor, se você vai zoar que na Islândia quem manda são as mulheres, prove isso com dados. Antes de abrir a boca, mostre pra gente que você é de um país onde não tem corrupção, crime organizado, pobreza, insegurança, assaltos, roubos à mão armada. Antes de abrir esse bocão com alguma piadinha, para pra pensar. Estão minha mãe, minha avó, minha namorada, todas as pessoas da sua vida seguras se alguém chegar a assassinar alguma mulher da sua família? Vai haver justiça, vai haver uma investigação, o culpado vai pagar as consequências, um juiz vai sentenciá-lo à prisão sem possibilidade de sair. Isso não acontece no seu país, não existe. O seu país oferece salários competitivos, com seguro de saúde, excelente aposentadoria, excelente educação, excelentes hospitais, uma das mais altas qualidades de vida do mundo. Ruas seguras e limpas. O seu país oferece isso? Você pode zombar o quanto quiser do seu país, país violento, subdesenvolvido. O que este país tem com mulheres no comando é algo que só poderíamos sonhar na América Latina. Ainda assim, você faz piada dizendo que na Islândia quem manda são as mulheres? Vai inventar algum meme? Olha, calado você parece menos idiota. Ah, desculpa, é caladinho, você fica mais bonito. E assim, a Islândia se torna o país com mais mulheres em cargos de liderança em todos os setores-chave da economia. E sua competitividade não diminuiu. Sua produção, horas de trabalho, é a mesma. Comparada com as potências mundiais, Alemanha, Japão produzem o mesmo. Ou seja, colocar mulheres em cargos-chave de uma economia não torna um país rico e próspero, mas sim colocar a pessoa mais qualificada possível, mesmo que seja mulher. Sim, e não estou dizendo para você ir e demitir o gerente da sua empresa e colocar uma mulher no lugar dele. Não estou dizendo que, se aparecer uma pessoa preparada, com experiência e por acaso for uma mulher. Não tenha medo de que isso diminua sua competitividade, a economia da Islândia é a sua evidência. E claro que houve homens que discordaram, que se sentiram ameaçados, que disseram que estavam sendo oprimidos. Inclusive houve quem ameaçasse suas esposas por participarem da marcha. Houve empresas que ameaçaram suas funcionárias por participarem da marcha. Mas no final, nenhuma dessas ameaças se concretizou. Na verdade, no Museu Nacional de História da Islândia, você pode ver algumas dessas cartas de ameaça que homens enviaram para as mulheres em suas vidas. Então, como você pode ver, para que um movimento dessa magnitude, que muda a história de um país, funcione, é necessário o apoio incondicional de cada um dos seus cidadãos. E se todo ano vemos nas notícias imagens de como destruíram o Zócalo e picharam os monumentos nacionais? Bem, você só vai tirando o apoio da sua comunidade enquanto não consegue nada. Uma das chaves para que esse sistema funcione é a mentalidade da população em geral. E eles começam cedo ensinando isso nas escolas. Agora, atenção, aqui também, que fique bem claro, sempre há muita confusão aqui.
Eles não estão ensinando às crianças que elas podem ser meninas, que podem mudar de gênero, que sejam homossexuais. Não estão ensinando às meninas que elas não precisam de um homem, que ter um pai é ruim, que ter um namorado masculino é tóxico. Eles não estão ensinando às crianças que não há absolutamente nada de errado em ajudar nas tarefas domésticas. Estão ensinando às meninas que não há nada de errado. Fazer trabalho físico árduo, manual, e isso, de fato, eliminou a maior parte da disparidade nos pagamentos, mas ainda não eliminou a violência de gênero. Infelizmente, este país é uma evidência de que a desigualdade salarial entre homens e mulheres não está ligada à violência doméstica. Ou seja, mesmo que você viva em um país que te dê todos os direitos e garantias, como mulher e te pague um salário justo, igual ao dos homens, você ainda está exposta àquele com quem vive em casa? Isso é muito, muito triste. E lendo as estatísticas do Arquivo Nacional da Islândia, percebi isso. Embora o feminicídio não seja um problema, a violência doméstica contra a mulher ainda continua sendo. E o governo não entende o motivo. Por que eles têm psicólogos comportamentais trabalhando nisso e não chegam a uma solução, não nos dão uma razão do porquê? Isso demonstra a crença de que a violência doméstica era. O homem se sentia superior porque dizia: eu ganho mais do que você, eu te sustento, você não trabalha, esse tipo de coisa. Já vimos que não, mesmo no país com maior igualdade do mundo, isso continua sendo um problema. Então, o que é? Por que os homens batem ou são violentos com suas parceiras? Bem, não sabemos, simplesmente são bestas. Isso é injustificável. Se você não está satisfeito com sua parceira, termine. Foi o que eu fiz, eu me divorciei, não tinha felicidade no meu relacionamento, me divorciei e pronto. Mas chegar ao ponto de bater na sua parceira já é indefensável. A razão que os psicólogos nos dão aqui é que o clima do país é muito frio e que a maior parte do tempo você fica dentro de casa com sua parceira e que acabam se cansando um do outro, mas temos o mesmo clima no Canadá, isso não é desculpa. As mulheres na Islândia estão de folga como forma de protesto comemorativo e eventos que acontecem todo ano para comemorar esse acontecimento. E o último foi em 2022. Acho que foi quando quase todas as mulheres do país participaram. Vi muitos grupos de extrema-direita, desses conservadores, que disseram: olha as mulheres. Na Islândia, elas protestaram e se recusaram a fazer trabalho doméstico, e nesse dia a economia cresceu. O produto interno bruto do país aumentou. Isso não é verdade. Fazem por raiva, por despeito, por irritação. Quão covarde você tem que ser para ter medo da igualdade de gênero? E você começa a inventar notícias falsas sobre um protesto em um país que já alcançou a igualdade de gênero e só estão comemorando o evento. É só olhar as evidências. Quem fica parecendo idiota são eles mesmos. E aqui está o país com a maior igualdade de gênero do mundo. Não é perfeito. Claro que não é perfeito. E o que funcionou aqui não vai funcionar no resto do mundo. O que foi aplicado aqui não necessariamente pode ser implementado na América Latina ou em outros países, mas é uma evidência de que é possível. Quando todos nós nos unimos, deixamos de lado nossa opinião política, esquecemos essa divisão entre esquerda e direita e nos unimos por uma causa comum. Aqui está a evidência irrefutável de que o povo unido jamais será vencido. Que a coragem esteja com você e até a próxima!